Construção do conhecimento lógico-matemático, matemática na educação infantil. Contextualizando. Também conhecida como ensino infantil, a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Ela atende crianças de 0 a 5 anos de idade que estão tendo os primeiros contatos com a escola. E por isso mesmo integra o ensino e cuidado, funcionando como um complemento da educação familiar. A etapa de educação infantil é constituída por 3 grupos etários que classificam as crianças em 3 blocos: bebês 0 a 1 ano e 6 meses, crianças bem pequenas de 1 e 7 meses a 3 anos e 11 meses e crianças pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 meses. A matemática tem uma importância fundamental para o desenvolvimento integral das capacidades e habilidades do ser humano. Na educação infantil, ela auxilia no desenvolvimento do raciocínio lógico e na capacidade de criação. A matemática, pelo viés da BNCC, não é só um manancial de números, operações e formas geométricas. É também um jogo, uma linguagem, uma forma de ver e modelar realidades, uma estrutura de pensamento, um exercício criativo e um campo de desenvolvimento de múltiplas habilidades. O papel da escola. Na educação infantil, a criança tem a capacidade e a possibilidade de absorver conhecimentos que serão levados e lapidados ao longo da vida. A escola utiliza as vivências das crianças como ponto de partida e dá continuidade ampliando seu conhecimento. É nesse período que a criança terá a base de sua educação e o aprendizado da matemática torna-se essencial. Quando falamos em matemática, pensamos logo em quantidades e cálculos, mas ela abrange muito mais que isso. Desde pequenos, estamos inseridos em um mundo onde utilizamos a matemática de forma informal e natural, seja para contarmos os integrantes da família ou brincarmos com jogos que exigem um raciocínio lógico e estratégias. Segundo o R. Seney, a matemática ajuda no desenvolvimento de pessoas independentes capazes de argumentar e solucionar problemas. Desta forma, quanto mais cedo forem trabalhados os conceitos matemáticos, melhor será o resultado no futuro, quando os alunos terão que enfrentar a matemática de forma mais complexa, no ensino fundamental e médio. De acordo com R. Seney, há um grande equívoco em ensinar matemática por meio de memorização e repetição, onde a criança apenas decora e não entende realmente a lógica. Já o trabalho com classificação e seriação é fundamental, para termos capacidade de ordenar, classificar e comparar, desenvolvendo o raciocínio lógico. Inserindo o lúdico. Atualmente, o ensino através do lúdico vem ganhando cada vez mais espaço. O que antes era ensinado de forma repetitiva e sem criatividade, hoje está sendo substituído por jogos e brincadeiras divertidas e educativas. Nada mais propício e eficaz em se falando de educação infantil, pois a criança em contato com jogos e brinquedos sente-se em seu mundo, estimulando seu interesse e atenção de forma prazerosa. A utilização do lúdico no ensino da matemática, na educação infantil, aplicada de forma correta, pode favorecer muito a aprendizagem do aluno. Segundo R. Seney, o professor não deve confundir que apenas com jogos a criança irá aprender matemática. As brincadeiras e as atividades lúdicas devem ser muito bem dirigidas e terem alguma finalidade. Deste modo, as crianças serão incentivadas a acharem soluções, usarem a lógica e a capacidade de estratégia e tomadas de atitudes. O ensino de matemática de acordo com o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil. De acordo com este documento, o ensino de matemática tem como objetivo o desenvolvimento de situações envolvendo matemática no nosso dia a dia, noções de espaço físico, medidas e formas, o conhecimento dos números, o saber contar e a estimulação da autoconfiança da criança ao se deparar com problemas e desafios. Mapeando a estrutura. Segundo R. Seney, os conteúdos de matemática devem ser selecionados levando em conta os conhecimentos que as crianças possuem, ampliando-os cada vez mais. Na fase de 0 a 3, a criança está naturalmente inserida no mundo de matemática. É nessa idade em que a criança desenvolve a noção espacial, a capacidade de estratégia e raciocínio lógico, ao engatinharem e andarem pelos lugares. Os jogos de encaixe, brincadeiras de faz de conta, painéis com datas de aniversários e medidas, peso, tamanho e etc., também são excelentes opções de atividades para o professor estar trabalhando com as crianças. A música é essencial nessa fase,
pois desenvolve o ritmo, memorização e sequência através das letras, além de trabalhar a expressão corporal. Na fase dos 4 aos 6 anos, o RCNEI divide os conteúdos em 3 blocos: números e sistema de numeração, grandezas e medidas, espaços e formas. Esses 3 blocos devem ser trabalhados de forma integrada. Vejamos cada um deles. Primeiro, números e sistema de numeração. Este bloco de conteúdos envolve contagem, notação e escrita numérica, e as operações matemáticas. Considera-se que a criança deve saber lidar com os números, contagem e ter capacidade de resolverem problemas utilizando as operações matemáticas. 2. Grandezas e medidas. A compreensão dos números, bem como de muitas das noções relativas ao espaço e às formas, é possível graças às medidas. É através das grandezas e medidas que a criança compreenderá muitos conceitos matemáticos. Elas estão presentes o tempo todo no dia a dia das crianças, pois aprendem qual brinquedo é mais leve e qual é o mais pesado, qual objeto está perto e qual está longe, sabem quando um copo está cheio ou não, entre outras coisas. O professor pode propor atividades criativas para trabalhar com esses 2 conceitos, explorando e ampliando o conhecimento dos alunos. E 3. Espaço e forma. De acordo com o RCNEI, trabalhar com espaço e forma possibilita que os alunos explorem e identifiquem objetos e figuras, tipos de contornos, identificação de ponto de referência e etc. O desenho é uma atividade rica nesses 2 conceitos, pois as crianças podem representar a realidade no papel utilizando diferentes materiais, massa de modelar, areia, argila e etc. E aí, vamos à nossa temática? Traços, sons, cores e formas. Traços. Uma forma de ajudar os pequenos a desenvolverem a percepção estética é promovendo atitudes que envolvam desenhos com cores diferentes, tamanhos e instrumentos de escrita. Uma dica é incentivar a criatividade do aluno, deixando-o livre para desenhar com materiais pouco convencionais. Sons. Tendo contato com diferentes sons e gêneros musicais, as crianças compreendem melhor os ambientes em que estão inseridas. Por isso é interessante estimular que os alunos reconheçam e produzam sons por meio de brincadeiras, danças e cantigas tradicionais. Cores. Desenhos, pinturas e colagens são meios de unir as crianças e as cores. Aqui é importante desempenhar atividades que promovam a atmosfera lúdica e interação entre os alunos, como ilustrar uma cartolina em grupo ou decorar a sala de aula junto com os colegas de classe. Formas. Desenhos, colagens e esculturas ajudam os alunos a compreenderem as formas que os cercam. Para refinar ainda mais essa percepção, é possível incentivar as crianças a interpretarem artisticamente os objetos da sala de aula. Plano de aula para a creche. Tema: números. Campo de experiência: traços, sons, cores e formas. Habilidade: EI02, TS02. Utilizar materiais variados com possibilidade de manipulação: argila, massa de modelar, explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. Recursos didáticos: vídeo musical, massa de modelar, atividade impressa e papel crepom. Objetivo: identificar os números, desenvolver a coordenação motora fina e grossa. Metodologia: aula dialogada. 1. Conversar com as crianças sobre os números e as cores e estimular as crianças a identificarem objetos da sala de aula que contenham números. 2. Mostrar vídeos intencionais familiares com números. 3. Falar sobre a importância dos números e reforçar o quanto são necessários na vida cotidiana. E 4. Introduzi-los de forma lúdica. Avaliação. 1. Entregar a cada criança alguns pedaços de massinha e pedir que modelem números de acordo com suas curiosidades, perspectivas e prioridades a partir de suas experiências pessoais. 2. Distribuir folhinhas de atividades com imagens de números em aula como exemplo e dar às crianças pequenos pedaços de papel crepom, pedindo que as crianças amassem os pedaços de papel crepom formando pequenas bolinhas e que colhem tais bolinhas na folhinha até preencher as imagens. O professor deve auxiliar a criança mostrando como amassar o papel para fazer bolinhas, passando a cola na folha de atividade e colando a primeira bolinha de cada cor. Quem não divide conhecimento não soma sabedoria.